Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Quarentena Cast, o videocast da quarentena. E hoje eu e o Tim estamos recebendo o querido amigo Valdomiro Martins. Boa noite, Valdomiro. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Tim. Valdomiro Martins Boa nasceu em noite, Bagé. pessoal. Opa, desculpa. Vai lá. Valdomiro Martins nasceu em Bagé, em 78, licenciado em Letras pela Unicamp, mestre em Letras e Escrita Criativa pela PUC e atualmente está fazendo doutorado de Escrita Criativa na PUC aqui em Porto Alegre. Esse programa que mais pro fim aqui eu quero te perguntar algumas coisas. E tem o lançamento, já lançou 2 livros de formato físico, né, e mais alguns e-books, eu tenho os 2 aqui. Guerrilha e Solidão, lançado em 2007, Valdomiro? 2008. 2008. 2008. E o Duque da Senzala, que foi lançado o ano passado aqui pela Bestiário, pela editora Class. Agora sim, boa noite, André. Boa noite, Rodrigo, Valdomiro. Obrigado por aceitar o convite aí de participar do programa. Eu estava pensando agora que eu, pela segunda semana consecutiva, estou entre bageenses, né? Semana passada também foi. E, bom, queria começar te perguntando assim sobre... Aqui, Pois é, daqui a pouco vamos começar a dizer que a gente é bairrista, né? Ô, Valdomiro, queria começar te perguntando o seguinte, uma coisa que a gente sempre conversa muito aqui no videocast, né? E que inclusive é uma bandeira que o próprio Rodrigo levanta muito, assim, que é a questão de nós, escritores, estarmos longe das capitais, porque, assim, estando no Rio Grande do Sul, nós já estamos longe do eixo do centrão ali, Rio-São Paulo, né? Concentra uma parte considerável do mercado editorial brasileiro, né? Mas ainda nós três aqui, nós estamos longe da capital Porto Alegre, que no meu caso longe da capital Floripa, né? Como é que tu vê essa questão assim de o que influencia, se muda, se não muda, esse fato assim de a gente estar escrevendo a partir do interior? Tinho, o problema já parte do, como nós já tinha conversado com o Rodrigo, a gente faz uma coisa que, se pudesse, não faria, que é escrever literatura. Né? Eu acho que é uma coisa ainda é um mistério, né? Porque a gente poderia fazer qualquer outra coisa que dá dinheiro e a gente escreve literatura, ainda mais uma literatura fora dos principais eixos, que aí aumenta o maior desafio. E mesmo estando nos principais eixos, nós teríamos que conseguir acesso às principais editoras. Né? Então, isso é um longo caminho. Então, o que acontece? Esse amor que nós temos, né, que logicamente que é um amor incondicional, porque nós abrimos mão do nosso tempo, né, nós abrimos mão de muitas coisas, nós poderíamos estar fazendo outras coisas que, inclusive, que dessem um retorno financeiro, porque acredito que aqui nós três temos perdido muito mais financeiramente tempo do que temos ganho em literatura, né? Por isso que acaba sendo, de certa maneira, uma loucura. Mas o problema de se estar no eixo, fora do eixo, eu até falei uma vez com o Roberto Frizeiro, perguntei para ele o que acontece para quem está, digamos, além da margem, né? Porque existe a literatura essa central, existe a margem, mas tem aqueles que estão além da margem, né? Então, eu acredito que a grande questão disso, que é o que é que, claro, isso é uma concepção minha, é que a literatura, até eu acho que comentei com vocês, né, que o Haruki Murakami ele fala o quê? Que ao contrário das artes plásticas ou outros tipos de artes ou atividade, a literatura abre espaço para qualquer um. Qualquer um pode entrar, pode dizer que é escritor, escrever um livro e entrar no que ele chama que é um ringue. E nesse ringue, quem aguentar mais é que sobrevive. O que eu entendo se aguentar mais? É que ele leva a literatura a sério. Eu acho que um dos grandes empecilhos nossos, né, é o quê? Essa questão de que muitas pessoas entram nesse mundo literário, mas que elas não levam a sério. Né? Eu gosto de ser bem sincero, não levam a sério, elas querem muito mais o status literário, se é que existe, mas o status literário. Né? Então, por isso nós temos políticos, outras pessoas envolvidas com setores que não é o compromisso literário. Então, o que acontece? E essas editoras, elas têm interesse pelo fator econômico. Né? Então, o que acontece? Geralmente, a literatura artística, né, bem ou mal, eu não tenho vergonha de assumir que nós trabalhamos na literatura artística, uma literatura com fundamento, uma literatura que reflete, né, que questiona, é isso fazer literatura, na minha concepção, só que nós acabamos sendo muito mais vulneráveis
com essa questão dessa literatura que, por muitas vezes, é muito mais do que... Aí entra a autoajuda, que é vendável, entra a literatura de pessoas que têm um renome muito forte, né? Então, escrever literatura longe das capitais é muito mais uma literatura por paixão, por amor, compromisso, muitas vezes compromisso social, né? Do que realmente, assim, é isso que move a gente, né? De a gente procurar contribuir, né? Isso nós temos em comum. Tu faz isso, o Rodrigo faz isso, né? Essa questão de compromisso. Sabe que, claro, a gente é desfavorecido em alguns aspectos por essa questão de estar longe das capitais, né? Por exemplo, isso dificulta um pouco a gente a participar de determinados eventos, né? Pessoas chamam menos a gente. Agora, tem uma vantagem, que eu acho que tu deve concordar, provavelmente comigo, que agora, nesse caso aqui, nós três, a região onde nós estamos entra de forma muito evidente na nossa literatura, né? No caso do Rodrigo e no teu caso, o Pampa, né, é muito presente ali, o Rio Grande do Sul é muito presente. Aqui no meu caso, agora no meu livro mais recente, ele é ambientado em Chapecó, porque ele aborda a questão dos imigrantes haitianos. Mas eu vejo isso como uma vantagem, né, que talvez para a gente fosse mais difícil colocar com tanta... Não impossível, né, mas talvez fosse mais improvável colocar com tanta propriedade assim, o interior e o Pampa, ou aqui no meu caso, Chapecó, na nossa literatura, se nós não estivéssemos vivendo esse contexto, né? O que tu pensa sobre isso? Não, eu acho que a gente realmente tem que trabalhar no que gosta, no que admira, porque as pessoas às vezes têm aquela concepção de que boa literatura tem que se passar em Nova York, tem que se passar, né, noutra lugar, região do planeta, mas a gente pega aquela premissa do Fernando Pessoa, né? O mundo é minha aldeia, né? E você pega literaturas que não sempre se foram o mesmo cenário, mas possui reflexões né, e muito algo a dizer, né? Então, eu acredito assim que, por exemplo, primeiro, a gente tem que escrever sobre o que gosta e da maneira que gosta, né? Procurar ter o próprio estilo, porque se eu buscasse uma literatura, digamos, só para agradar, né, e ser algo mais, digamos, fake, não ficaria agradável. Então, por exemplo, assim, eu acho que existe um certo preconceito literário, porque há um preconceito literário onde as pessoas, agora escrever um cenário regional, porque eu sempre faço questão de especificar. As pessoas confundem literatura regional, né, onde existe um espaço, mas o conflito é universal, com literatura regional propriamente dita. Então, Grande Sertão Veredas é uma literatura regional ou é universal? É universal, porque o conflito é universal. E agora, Vidas Secas não, Vidas Secas é regional, porque os personagens estão no conflito, presos no conflito naquela região. Então, o que acontece muitas vezes? Parece que as pessoas, assim, alguns críticos, não, é regional, né? Então cria um certo preconceito. Eu discordo disso. Eu acho que isso é irrelevante. E me diz uma coisa, Valdomiro, não sei se eu já passei por isso, não sei se tu passa também. E aí que eu gostaria de fazer uma provocação para a gente pensar ao contrário, porque assim, eu tenho certeza, e talvez o Tim comece a sofrer agora que ele está escrevendo também histórias ali, tipo, lá no Oeste Catarinense. As pessoas perguntam, mas e aí? Tu vai sempre escrever histórias que se passam no interior do Rio Grande do Sul? Sempre histórias que se passam em Chapecó? E a minha questão é, será que essas pessoas, quando vão falar com o galera, perguntam se ele vai sempre escrever livros em Porto Alegre? Ou quando vão falar com um autor paulista, será que tu sempre vai escrever livros que se passem aí em São Paulo? As pessoas, quando fazem esse tipo de provocação pra gente, eles não se dão conta que eles mudam o discurso total quando eles vão falar com os autores do cânone pessoal deles, ali, os grandes autores que estão lá em São Paulo e com o apoio dessas grandes editoras, né? O que tu acha aí, Valdomiro? É aquela velha história em todo o setor artístico, né? Quando se rompe a barreira, né, digamos assim, onde se torna alguém renomado, posso dizer assim, tudo aquilo que se questionou, porque nós temos que, quando na situação que nós estamos, nós sempre temos que provar alguma coisa. Parece assim, né? Tem que provar alguma coisa. Tem escritores como, por exemplo, lá o autor do Vampiro de Curitiba, por exemplo,
esqueci o nome dele agora, fugiu da memória. Trevisan. Todos os contos dele se passam em Curitiba. Curitiba. Aí pega lá o Rubem Fonseca, ele mantém o mesmo estilo sempre, sempre, né? O Rubem Fonseca é sempre aquele estilo dele. Então o que acontece? A gente acaba o quê? Tendo que aguentar, ok, tudo bem, né? Mas aí que é aquele velho o teste da nossa literatura. A gente tem, pelo menos, eu vou ser fiel sempre e escrever sobre o que eu gosto. Por exemplo, eu tenho alguns livros que, até por um lado, fogem um pouco dessa concepção da literatura afro-brasileira, mas aí vem aquela questão, eu sou obrigado a escrever simplesmente nessa área? Eu acredito que não, né? Nós, como escritores, podemos escrever o que nós quisermos. Então, né, o lugar de fala, eu acho que, né, a nossa, como diz o Assis, né, o Rodrigo conhece bem, a literatura funciona ou não funciona. É isso. Essa é a melhor máxima, né? do Assis, né? Máxima dele. Não existe tema abatido, existe história mal contada. Então, se alguém, já disseram que o faroeste morreu. Aí chega lá alguém e lança um faroeste, show de bola. Não é verdade? Por que não? Filme de guerra também, não. Aí vai alguém e revoluciona o cinema com o filme de guerra. Então, para mim, isso aí, não é? Já que tu entrou nesse assunto, que eu até tinha deixado um pouquinho para depois, eu queria conversar alguma coisa contigo. Em especial, esses dois aqui, a gente tem a questão da cultura afro aqui, e em especial Guerrilha e Solidão, assim, posso estar enganado, tá, Valdomiro? Mas eu não conheço nenhum outro autor que tenha tratado aqui de temas da Revolução Farroupilha sob a ótica do negro. Então, e é um livro de 2008, assim, na verdade, eu penso que com esse livro aqui, tu te adiantou ao movimento que a gente hoje já está mais sedimentado, da valorização do autor negro, enfim. E eu queria saber, assim, óbvio que tem a ver tanto com o teu gosto pelo Pampa quanto pelos teus estudos, mas, assim, como tu vê esse livro hoje? Assim, tu acha que ele veio antes do seu tempo, talvez? Porque eu vejo ainda um espaço muito grande para as pessoas descobrirem esse livro. Assim, eu luto muito por ele, indico para todo mundo, porque eu sou daquelas pessoas que eu não aceito que um livro fique velho 1 ano depois, 2 anos depois, 10 anos depois. Esse livro aqui é super atual e eu vejo e aí a gente vai para outro lado, né? Eu acho que pelo fato de tu ser um autor negro de Bagé e não de Porto Alegre, os teus livros acabam não ganhando tanto destaque aqui na capital, o destaque que eles mereciam. Então, o que tu me diz aqui primeiro do Guerrilha e Solidão? Não, isso aí que tu falou realmente é certo. Até não posso dizer que ele foi um livro lançado antes do tempo, porque na verdade ele até deveria ter sido lançado antes, né? Deveria existir trabalhos a respeito isso é verdade. disso. Né? Deveria já, né? Porque em 2008, só que, por exemplo, nós sabemos que, por mais que existem pessoas que critiquem, é verdade. O aspecto está certo, né? Por exemplo, foi fora do tempo, antes do tempo, se levar em concepção a onda que está agora nos últimos anos, sim. Ele foi antes, então houve, digamos, um lapso temporal, né? No que ele poderia, digamos, entrar nessa onda que nós temos agora aí, né, da literatura afro-gaúcha mais, né, engajada, mais divulgada, né? Mas também, por outro lado, o que pesou, talvez tenha pesado mais, foi o quê? Como tu falou muito bem, longe do centro. Por quê? Porque quando 1 ano antes de lançar Guerrilha e Solidão, eu fui um cara que desafiou, né, em viajar toda semana para Porto Alegre para fazer uma oficina, né, no qual, né, somente pessoas como nós está disposto a isso sem ter um retorno financeiro nenhum. Um gasto né, semanal, né? Um gasto semanal, né? Eu chegava na rodoviária lá, assim, um horário X da manhã, ficava esperando, depois ia para a oficina, né? Todo dia voltava meia-noite para casa, né? E aí o que eu percebi? Eu poderia ter escrito um livro, como até o próprio estilo que até o Tenório escreve, né? Uma temática. Só que, por exemplo, eu percebi que existia uma lacuna. Né? Existia uma lacuna. Qual é a lacuna? Não existia uma literatura que tratava sobre a identidade e a participação, os conflitos, o drama do negro do Rio Grande do Sul, na sua construção. Né? Não existia uma ficcionalização a respeito. Então, eu tive que preencher essa lacuna de maneira mais
né, digamos assim, uma responsabilidade, uma obrigação, né, de preencher essa lacuna. Só que acontece, eu publiquei o livro, lancei em Bagé, mas eu já estava morando aqui, então fui, inclusive lá, lancei lá, só que eu não estava lá, né, não tem como você ficar, por exemplo, divulgando, né, aquele, então, claro, aí ficou muito na mão da editora, né? Então as coisas foram acontecendo de maneira mais devagar, mas com certeza, né? Você está no centro, está no lugar, está na academia, conhecer mais jornalistas, conhecer editores, então, né? Então tanto que é que o meu livro teve um crítico na época aí que ele falou que o meu livro era um revanchismo, entendeu? Era uma espécie de revanchismo, né? Sendo que discordo totalmente, né? Como tu leu, que não existe o revanchismo. Não, não Revanchismo, existe revanchismo. se eu colocasse, por exemplo, os personagens negros, digamos, acertando as contas com os personagens brancos, e pelo contrário, toda ação e reação é entre os próprios personagens E negros. Valdomiro, Quentin Tarantino faz isso lá e ninguém acha problema, né? Exatamente, né? Exatamente. Bastardos Inglórios. Ninguém vê problema quando vem de lá de cima, né? Não, mas é Django, Bastardos. mas é como eu tô só esquecendo o nome do pessoal agora, mas é como me falaram lá esqueci o nome dele aqui, me fugiu. Tá? Até me desculpa que me falou isso aí. Que ele disse assim, ó, o bom de colocar nazista, o Quentin Tarantino falou, que bom de colocar nazista que você pode fazer o que quiser com ele e ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Mas sabe, Valdomiro, eu até acho que é uma questão assim da combinação dos dois fatores, dessa distância do centro, mas do tempo também, porque eu desconfio que se tu tivesse lançando esse livro hoje, mesmo que tu estivesse em Bagé, ele ia repercutir mais pela importância que a temática e que a valorização dos autores negros ganhou agora recentemente. Porque eu não li o livro, né, mas eu sei do que trata a história e eu acho que ele teria tudo assim para ser um livro que teria circulado muito mais, sabe? Porque para mim esse livro em especial, ele é ele tem a importância que a Casa Sete Mulheres tem ao trazer a luz sobre a mulher na Revolução Farroupilha. O Valdomiro tem. Quanto à questão negra, a gente tem vários, hoje em dia, já mais projetos. O pessoal está gravando um filme inspirado em porongos agora, mas a gente vê que são filmes feitos por realizadores, em geral, brancos. Então, eu acho que aqui a gente tem uma história super bem feita e que mereceria uma atenção ali do audiovisual. E agora, vindo mais para os anos seguintes, né, Valdomiro, tu não contente em fazer a oficina do Assis Brasil, tendo que viajar uma vez por semana, te viciou em ônibus e fez o mestrado em escrita e agora está fazendo doutorado. Conta para a gente um pouco dessa experiência ali, porque é uma experiência que eu ainda quero ter. Eu acho, eu fiz algumas aulas ali como aluno ouvinte e para mim foi uma experiência fantástica. Então, me conta aí e como é que é ser o cara que vem toda semana lá do interior, acaba trazendo um ponto de vista até diferente, né? A gente tem pensamentos e tem jeitos diferentes do pessoal. Rodrigo, é que, por exemplo, assim, essa questão de estar fora do centro, né, é uma das coisas que me incentivou, né? E também a questão do autoaperfeiçoamento, né? Sempre buscar, porque quando eu pensei em concorrer ao mestrado, o que foi minha ideia? Era aperfeiçoar a minha escrita, manter diálogos com os colegas, até para melhorar o senso crítico, porque você começa a ouvir outras pessoas, começa a discutir o que está acontecendo hoje na literatura, ler outras biografias, né? E também incentivar a você escrever algo. E um trabalho que, logicamente, que ele vai ter uma certa garantia que vai ser um trabalho sério. Porque, querendo ou não querendo, digamos assim, a gente acaba obrigando o orientador e a banca a ler um trabalho seu, um trabalho com a base ficcional, né? E então nós temos uma crítica, digamos, muito boa antes, né, de futuramente publicar um livro, né? E como eu falei para ti, assim, eu, no meu caso, que estou aqui em Bagé ainda, é necessário manter esse vínculo, né? É necessário, então você precisa, né? Então, quando eu terminei o mestrado,
né? Aí eu, depois de um ano, segui dedicando ao Duque da Senzala e tentei o doutorado, até porque, né, para manter esse vínculo e continuar sempre aperfeiçoando, claro, porque eu acredito que todo escritor chega um momento que ele atinge uma maturidade literária, né? Isso aí, ou acontece aos 20, acontece aos 30, acontece aos 40, aos 50. Mas mais cedo ou mais tarde, né? Então, acredito que eu ainda não consegui ainda, né? Estou talvez atingindo, porque a gente acaba com o tempo melhorando mais o senso crítico, de repente sendo mais pontual, né? De repente tendo uma ideia, né? Sendo mais, digamos, seletivos nas ideias de contos e romances, porque às vezes o que é o problema às vezes da juventude ou quando a gente está muito afoito? A gente acaba se precipitando num tema, né? Ou se precipitando numa publicação e às vezes aquela publicação com o tempo poderia ter sido um trabalho muito melhor. Então, acredito que nessa questão assim vai me ajudar. E até para a questão de crítica também, né? E não, por exemplo, eu pegar um trabalho de um autor e fazer uma crítica muito mais simplória, muito mais sem um embasamento, com o mestrado e agora com o doutorado. Isso já vai me dar um suporte muito mais, porque nesses cursos você tem várias linhas, né? Ainda mais hoje que nós temos aquele cânone literário hoje, praticamente, ele desabou, né? Ou está desabando. Então, nós temos que, quando falar em literatura ou teoria literária, quem trabalha com teoria literária hoje vai ter que lançar um livro de teoria literária, mas vai ter que falar sobre literatura afro-brasileira, ele vai ter que colocar sobre a literatura GLBT, ele vai ter que falar, inclusive, né, sobre o novo regionalismo que ele está acontecendo, né, o novo regionalismo. Então, tudo isso tem que ser colocado. Não pode mais, como antes, fazer uma teoria literária e colocar somente o cânone, né, e esquecer dessa literatura contemporânea, coisa que a literatura americana já faz. Né? Então, a gente tem que começar a ser mais, né, digamos, ousado nessa parte de crítica. Legal. Fala um pouco já que tu mencionaste aí, Valdomiro, do Duque da Senzala, para o pessoal entender a Olha essa premissa capa do livro. maravilhosa aqui. Eu peguei no Kindle semana passada. Não li ainda. O Duque da Senzala, eu até falei para o Chico, né? É uma coisa que eu brinco com o Chico sempre, acho que eu já falei para o Rodrigo, né? Até acho que também na nossa conversa, que o prefácio do Chico acaba até sendo melhor que o livro. Não, mas o prefácio dele foi muito bom. Então, o que eu posso colocar em relação ao Duque da Senzala, que talvez o leitor mais desavisado, ele não vai entender. O Rodrigo, porque por ser da região aqui, também ele acaba tendo mais um time, né? Primeiro, eu trago questões novas para a literatura. Então, o que eu digo? Não é porque é um romance histórico, né, que não vai ter importância literária, ou não vai ter um valor literário para dialogar com o nosso tempo. Né? Um livro pode ser da temática lá da Grécia Antiga, ele dialogar com a contemporaneidade. Né? Somente quem realmente não quer criticar ou já vem de má fé com certos trabalhos, que vai dizer, não, isso aí é uma literatura retrógrada, etc. Né? Então, o que o livro traz de novo? Isso eu posso atestar de certeza. O que eu coloquei aí? Eu trago várias lendas, né, lendas aqui do Pampa, que eu coloco no livro justamente para fazer uma ligação com a aventura. Eu trago, por exemplo, os nomes das personagens, apesar de ser, digamos, eles são digamos, menos comuns, mas é porque isso é proposital. São nomes de pessoas que foram escravizadas. Eu peguei esses nomes de cartas e alforria, né? Então, a minha criação literária foi mais no nome do Egas Faraó e do Abd Lecour, aonde eu criei os nomes compostos, mas todos os nomes, por exemplo, existia o escravo Faraó, né? Então, eu juntei com o escravo Egas, então eu criei o Egas Faraó, o nome, entendeu? Então, isso aí é algo que eu resolvi fazer até para dar vida, né, a essas pessoas que ficaram esquecidas, né? E o que eu trago de novo também, por exemplo, são as personagens femininas, né? As personagens femininas, ao contrário por exemplo, da Casa de Sete Mulheres, por exemplo, onde as mulheres ficam ali aguardando a aventura, o retorno dos homens da aventura, elas participam, né? As filhas do Egas Faraó, junto com a esposa, elas fazem parte daquele pequeno piquete
que vão partir nessa aventura na caçada do homem mais procurado, né, da Revolução de 93, né? E outra coisa também que algumas pessoas podem se confundir, eu omiti realmente o nome das personagens, digamos, brancas ali. Não foi, digamos, com o intuito de preconceito racial, mas porque justamente para tirar o foco. Então, por exemplo, se eu tiver que citar o governador Júlio de Castilhos, que era da época, eu coloco um X nele. Coloquei um X nele, coloquei um X no coronel tal. Entendeu? Por quê? Porque eu quero que as personagens negras, que são a totalidade, tirando apenas rápidas passagens, eu quero que eles se resolvam. Então, a maldade e a bondade estão nas mãos deles. Então, é esse que é. Eu quero que eles são personagens ativas. Então, o livro basicamente é isso. Eu questiono a situação do negro, não só naquela época, mas principalmente em reflexo, em diálogo com a contemporaneidade. Né? E também eu crio um romance de aventura, né? Que eu gosto desse estilo de jornada, né? Desse estilo de jornada, um pouco realmente de faroeste, né? Onde existe algo a ser buscado com aventura, existe duelos, existe pequenas batalhas. Então, é esse estilo que tem o Duque da Senzala. Entendeu? Então, ele é assim, ó, é um livro ativo, é um livro que traz, por exemplo, diálogos com estilo né, renovado, como também o Rodrigo fez no Andarilho. Então, é uma repaginada, é um novo fôlego não só para a literatura regional, mas para a literatura no Rio Grande do Sul e, quem sabe, brasileira, dependendo da crítica, né? Mas, para encerrar, por que o Duque da Senzala? Porque ainda existe aquela lacuna que eu preenchi com Guerreiro e Solidão, ela continua ainda aberta, né? Então, Exato, por exemplo, né? Por isso que eu coloquei ali no início do livro que existem pendências aqui no Sul. Existem pendências no Sul. Né? Então, né? Então, existem questões. Então, sempre quando há algo a ser dito, ele tem que ser dito. E a nossa função é essa, né? E eu acho importante esse livro, primeiro, porque o Rio Grande do Sul tem uma forte história, uma forte tradição literária de histórias regionais, e pouquíssimas vezes o negro está em protagonismo nessas histórias. E também acho que tu continua inovando, Valdomiro, ao trazer os protagonistas negros, mas também num livro de trama. Tu não está fazendo um livro de periferia, seja a periferia do Rio, seja de periferia de São Paulo, seja a periferia de Porto Alegre, como o próprio Faleiro agora está saindo pela Todavia. São histórias importantes, sim, mas a gente não pode ficar só nisso, né? Então, tem um escritor preocupado em fazer ficção. História de faroeste protagonizado pelos negros, e eu acho isso uma iniciativa super importante. Por isso, a gente precisa trazer esse livro aqui para o debate, tanto no videocast. Eu vou ter que reler ele, porque eu li ele em PDF ainda antes de lançar, porque eu preciso reler para poder fazer uma resenha decente ali no meu Instagram, porque eu acho que a gente precisa trazer esse assunto para debate. E eu sou uma pessoa que sempre provoco, assim, quando vocês me conhecem, a gente está nos eventos aqui em Porto Alegre, aí o pessoal fala assim dos autores, eu digo, tá, não, vocês estão esquecendo do Valdomiro, só porque ele é de Bagé. Então a gente tem que fazer também um pouco dessa nossa parte tipo, enquanto eu estou morando aqui em Porto Alegre, não sei se ficarei para sempre, mas tipo, eu tento, e espero que o dia que o Tavares estiver lá em Bagé de volta, tem algum outro para lembrar. Mas não esqueça do Tavares também, né? Porque a gente precisa se ajudar, né? Sabe que eu cruzei com o livro do Valdomiro, assim, por coincidência, faz umas 2 semanas. Eu vi um post do Daniel Gruber no Facebook, e primeiro que a capa chama muita atenção, né? Mas a descrição do Gruber foi muito boa também. E, se eu não me engano, ele falou em Faroeste no Pampa. E aquilo ali me chamou a atenção, assim, mas eu não tinha ligado o nome à pessoa ainda, né? Aí, uns minutos depois, que era o Valdomiro do Chopp lá em Bagé. Fiquei pensando, não, peraí, eu conheço o Valdomiro, a gente se conheceu em Bagé. Aí que eu fui lembrar. Até chopp junto. Exatamente. Tá fazendo falta aquele chopp, hein? Agora, se tudo der certo, fim do ano, vamos de novo. Bom, gente, então vamos passar para o segundo momento aqui do nosso videocast, que é o momento no qual
a gente indica algumas obras. Começa pelo Tim, depois o Valdomiro e eu pego para encerrar. Bom, eu acabei de falar no Gruber, né? E eu quero justamente recomendar um livro dele. Muito bom. Que se chama A Floresta. Eu acho que só tem digital, se eu não me engano. Por enquanto só tem digital. Enquanto só digital. É um baita livro, assim, porque é um terror rural. Ele faz um terror numa colônia alemã. E aí tem bruxa, tem crime, tem trama. Eu adorei esse livro, ele realmente me surpreendeu. Conheci por indicação do Rodrigo, aí fui falar com o Gruber me passou para eu ler um pouquinho antes de lançar, inclusive vou ter que ler de novo, porque eu acho que ele mudou algumas coisas depois, mas para quem gosta do gênero terror é um livraço. É um livro muito bom mesmo. E também pega essa na questão é uma mistura ali do clima do quadrilho com o clima do filme A Bruxa, e é um livro muito bom. Bah. E, de certa forma, pode-se dizer que é mais um livro longe das capitais. Longe das capitais. Valdomiro, o que tu nos traz aí? Bom, antes falar do livro do Daniel. O Daniel é um cara maravilhoso, né? Foi meu colega também na PUC, é um cara excelente, escreve muito bem. Bom, o meu tá aqui, ó, Cavalo de Cronos, do Francisco Botelho. Por quê? Porque eu acho que primeiro, eu gosto muito do conto, né? E ele mostra que ele dá um novo fôlego ao conto, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Ele traz algo novo, que é esse nosso regionalismo aqui do Pampa, com o diálogo com a mitologia grega, né? Que é algo muito bom, achei interessante. E eu acho que é um livro que traz muitas novidades, né? Então eu indico esse livro como um livro muito bom. Com certeza, vai. O Chico é um grande amigo, grande escritor. E eu vou trazer um que normalmente eu trago nossos autores nacionais, mas hoje senti necessidade de indicar Desonra, do Coetzee, que é um livro maravilhosamente bem escrito, é um livro muito forte. O Coetzee, na sua linguagem em especial, ele, depois que eu conheci, ele com certeza me influenciou. E esse livro em especial influenciou bastante o Ainda que a Terra se Abra, que é o meu último livro. Recomendo, então, quem quiser conhecer as referências do Ainda que a Terra se Abra, mas muito mais do que isso, Coetzee é um autor essencial, apesar dos últimos livros dele estarem saindo com as capas horrorosas ali pela Companhia das Letras. Então tá, Valdomiro, muito obrigado pela presença. Espero que a gente possa tomar um chopp em Bagé. Se Deus quiser. O Ti também tem que vir. Vai, vamos. Estaremos aí no final do ano. A gente está tentando encaixar as datas para fazer o vídeo final de ano aí com todo mundo junto. Ficaria legal. Vai ser padrão. Ficaria tri. Então tá, pessoal, muito obrigado a vocês pela atenção. Estamos aqui encerrando o 23º, eu acho que sim, videocast da quarentena. E vamos indo. Ainda temos alguns episódios antes do fim da temporada. Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.